Bom dia a todos e todas. A gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo. E na semana passada a gente falou um pouco sobre a questão do texto bíblico, de nós nos preocuparmos antes de nos preocuparmos com o conteúdo, da gente se preocupar com a forma. E eu disse que é uma coisa que atrapalha a gente ao estudar a Bíblia, da gente querer sempre ir muito direto para o conteúdo. Então, quando a gente estuda a Bíblia, e a gente falou que isso tem que ser feito com calma e tal, a gente lê o texto com atenção. Lá naquela nossa primeira aula a gente falou sobre ler com calma o texto, ler mais de uma vez, a gente procurar entender as palavras. E na semana passada a gente falou que isso que a gente está chamando de forma, é o aspecto externo do texto. A gente pode fazer uma analogia assim com um prédio, Quando a gente olha de fora um prédio, lógico, a gente de fora nunca vai ter a mesma impressão de quando nós entramos no prédio, mas de fora já dá para ver alguma coisa, Por exemplo, se o prédio tem 4 andares, eu digo assim: quando eu estiver lá dentro eu posso chegar no último andar mesmo pelas escadas, 4 andares e tal. Agora, se de fora eu vejo que o prédio tem 20, eu imagino, lá dentro deve ter um elevador. Pela quantidade de janelas a gente já dá para ter uma ideia do tamanho dos apartamentos, Enfim, primeiro eu olho de fora, E daí, quando eu entro, eu já estou mais preparado para aquilo que eu vou encontrar, lá dentro. Com o texto bíblico é mais ou menos assim, eu preciso, ao olhar para o texto, perguntar: que texto é esse? E por isso eu, na semana passada, pedi para que vocês lessem um capítulo do livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios é um livro muito específico. Ele tem muito pouca coisa parecida com ele no restante da Bíblia. Provérbio é um tipo de texto diferente dos outros textos. Semana passada a gente viu junto aqui o Salmo 100. Os Salmos também são diferentes de todos os outros tipos de texto. A gente tem alguns salmos fora do livro dos Salmos. E uma coisa importante, quando a gente estuda a Bíblia, e não é obviamente a primeira vez que eu falo isso, a gente não pode ler todos os textos de maneira igual. Quando eu estou lendo o provérbio, eu preciso saber o que é um provérbio. Quando eu estou lendo uma lei, eu preciso saber: isso aqui é lei. Na vida prática, a gente faz isso automaticamente. Até porque na vida prática, raramente a gente tem texto diferente no mesmo livro. Então, o Rafael lá, quando ele está com os seus livros lá de engenharia, coisa técnica, ele não vai ler aquilo como se ele estivesse lendo o jornal. Aquilo é um tipo de leitura. A Zelita, quando está lá nos seus livros de direito, aquelas leis, os códigos lá e tal, também, aquilo lá é um tipo de leitura. Ela já sabe disso. A questão é que na Bíblia, a gente tem texto diferente no mesmo volume.
Parece que é um livro só, igual da primeira à última capa. E não é. Né? Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa trocar essa chavinha. Aqui é uma narrativa, né? A gente fez a comparação, lendo lá Gênesis, né? Capítulo 22, a gente viu como é que é o texto em prosa, como é que é o texto em verso. Então, para a gente ler a Bíblia com mais proveito, a gente precisa alterar o nosso espírito, né? Dependendo do texto que a gente está lendo. Senão a gente confunde. Eu sempre dou esse exemplo, eu acho que ele é representativo. Por exemplo, quando as pessoas estão lendo Provérbios e não se dão conta do que é um provérbio. Né? Então, o famoso provérbio: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Isso é um provérbio, não é uma promessa, nem é uma lei. Né? Então, quando acontece da gente ensinar a criança no caminho que ela deve andar, e quando for velho ela se desvia do caminho, a gente não tem que achar que a Bíblia está errada. Eu acho que não. Aquilo era um provérbio. Não está escrito ali que toda criança que... É um provérbio. Né? Quando a gente fala água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, que a gente está querendo dizer assim, quem é persistente chega lá, isso também é provérbio. Tem gente que é persistente e não chega. A gente gosta de falar das pessoas que são persistentes e conseguem, mas tem gente que também é persistente e não consegue. Então, provérbio não é uma coisa que significa que está lá para abarcar toda a realidade. Né? Então está lá no provérbio: olha, não cava um buraco que você pode cair nele. Né? Quer dizer, em outras palavras, não faz mal, porque esse mal pode voltar para você. Mas isso não acontece sempre. Pois não. Uma vez aconteceu um fato, estava escrito no carro: tudo posso naquele que fortalece. Então os dois se corrigiram, aí foi uma briga. Aí ele pegou um pedaço de ferro lá e falou assim: eu vou pegar tudo o seu carro, porque está escrito aí tudo posso eu vou quebrar o teu carro. Então, aí a gente tem um problema sério de interpretação bíblica, né? E essa interpretação errada, é claro, ela fica facilmente resolvida se a gente for lá em Filipenses 4,13 e a gente lê os versículos que estão antes. Resolve tudo, né? E aí é um outro problema de interpretação bíblica que a gente tem, e acho que a gente já falou disso até lá na primeira aula. Quando a gente pega um versículo, e como ele está solto, né? É que nem uma plantinha. A gente arranca ela do solo em que ela está, aí ela perde o seu vigor, né? A Bíblia também é assim: eu tiro um versículo lá do contexto dele, aí eu posso fazer com ele aquilo que eu quiser, até isso que o senhor Levi mencionou, né? Agora, se eu mantiver o versículo no contexto, aí eu vou entender que o apóstolo Paulo estava dizendo assim: eu já vivi na penúria e na abundância. É o que ele diz em outras palavras nos versículos anteriores: eu sei viver em toda e qualquer situação. E aí é que ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso inclusive ser pobre. Então o posso todas as coisas daquele que me fortalece não é um sinal de vitória sempre. É só a gente ler o contexto que a gente vai entender. E a gente estava falando então dos tipos de texto, né? Quando a gente sabe
minimamente identificar os tipos de texto que a gente tem na Bíblia, a gente evita cair em certas armadilhas de interpretação errada. E a primeira divisão, né? A primeira diferença que a gente assinalou aqui, já desde da primeira aula, é da questão do texto que é escrito em verso e do texto que é escrito em prosa. Poesia é absolutamente diferente de narrativa. E na Bíblia a gente tem as duas coisas, às vezes, se intercalando, né? Lógico que no livro dos Salmos isso é mais fácil. Eu tenho só poesia, beleza, né? No livro de Gênesis eu tenho só narrativa, ótimo. Mas há alguns livros, esses dois estilos assim estão presentes juntos, né? Só um exemplo que eu tenho de cabeça. Capítulo 20 do livro do profeta Jeremias. Até o versículo 6 é narrativa. Está contando que o profeta Jeremias foi açoitado, né? Deixaram ele lá no tronco, tal, tudo. Quando começa o versículo 7, já é um poema. E aí vai em verso até o último versículo desse capítulo. Por quê? Porque os livros da Bíblia, conforme eu já falei aqui, não são livros escritos assim de capa a capa. Em geral, eram textos pequenos que depois iam se agregando. Mas eu falei, antes da gente dar uma olhada naqueles textos que a gente recomendou, que a gente ia falar um pouquinho a respeito da gente observar que quando a gente pega um texto completo, a gente pode analisá-lo por partes. Isso é útil para a nossa compreensão. Então vamos tentar fazer isso com um texto que a gente conhece bastante, né? Leiam aí cada um por si o Salmo 126, bem conhecido, e veja se você identifica as partes desse texto. Lembram que isso na semana passada, quando a gente deu uma olhada naquele texto de Atos, no começo do capítulo 17, a gente falou que sempre é bom observar no texto se o texto está falando de um tempo específico, se há uma referência de tempo, né? Se há uma referência de lugar, naquele texto tinha. Se existem nomes próprios, né? Que daí será que a gente conhece esses nomes? E também se instituições são citadas, né? Naquele texto de Atos era citada a sinagoga, né? Então, e também uma coisa importante, a gente precisa ver de quem e com quem o texto está falando. O texto pode estar falando com alguém ou de alguém. No caso dos salmos, que são provavelmente canções, pelo menos a grande maioria dos textos que estão no livro dos Salmos, esses textos eram cantados. Essas canções, elas falavam de Deus ou falavam para Deus. Quando elas falam para Deus, elas são verdadeiras orações, né? Então, existem salmos que começam: ó Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso. Eu estou falando para Deus, né? Quão amável
amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Eu estou falando com Deus. Mas existem muitos salmos que falam de Deus. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nesse salmo eu estou falando com Deus? Não. Eu estou falando em terceira pessoa. Eu estou falando dele. Eu não estou falando para ele. Isso é uma boa dica aí para o Salmo 126, né? Olha lá. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, está falando de Deus ou para Deus? De Deus, né? Então não é oração, ele está contando uma coisa. Até porque começa com um quando, né? Olha lá atrás. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aí vai mudar, né? Não vai mudar? O versículo 4 está falando com Deus ou para Deus? Com Deus. Então acontece isso. No mesmo salmo, você tem algo sobre Deus, e aí o salmista interrompe e fala para Deus. A gente poderia dizer que do versículo 1 até o versículo 3, o autor está falando de, a gente pode pôr aqui, né? De restauração. É só para dar um título aí. Veja que do primeiro ao terceiro versículo ele está falando do mesmo assunto. Quando o Senhor nos restaurou, nós ficamos muito alegres, então se dizia grandes coisas. Não muda de assunto. Agora o versículo 4 é uma oração. Isso mesmo. Né? Na verdade é uma petição. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Está fazendo um pedido, né? Para Deus. E ele faz um pedido usando uma figura, uma metáfora. Sobre isso eu ia falar hoje também. Nos textos bíblicos isso é muito comum. Pegar uma coisa para exemplificar outra. Isso é figura. Isso é metáfora. Não é a mesma coisa que parábola, mas é parecido. A parábola já é um jeito mais elaborado de fazer isso. É quando Jesus queria explicar uma coisa, aí ele conta uma história. Uma história que geralmente tinha começo, meio e fim. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Alguém ia lá para Jericó e daí ele foi assaltado. É uma história. A história toda quer ensinar uma lição. Mas às vezes a palavra de Deus usa comparações. Comparações. Restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O Negueb era uma região lá até hoje, né? Uma região lá no sul da Palestina, que numa determinada época do ano, por causa da chuva, formava uma torrente, formava uma passagem de água. E numa terra que não era totalmente fértil, né? E que tinha inclusive na parte sul algum deserto, a presença da água era uma celebração. Então, olha a comparação que ele faz. Aquela terra que em determinado período do ano estava seca, naquele outro período, uma enxurrada de água. Né? Quer dizer, aquilo que estava seco, ficou com bastante água. Ele compara isso com a restauração da sorte, né? Sorte aqui não é negócio de sorte e azar, né? Restaura a nossa sorte, restaura a nossa vida, a nossa história.
E como aqui o contexto é a volta do exílio da Babilônia, né? Olha lá, nós éramos escravos, mas Deus restaura a nossa sorte e a gente volta para a nossa terra. Era seco, ficou molhado, né? São as figuras. São as figuras. Então o versículo 4, pode pôr aqui oração, né? É uma oração. E os 5 e os 6? Parece que aí ele não está mais orando, né? Aí parece que o salmista faz uma reflexão, né? Porque ele não invoca mais o nome do Senhor. Ele não fala assim, Senhor, os que... Não, ele faz uma reflexão. Aqueles que com lágrimas semeiam com... Então, nos versículos 5 e 6, a gente tem uma reflexão, né? Que reflexão é essa? Na verdade, é uma reflexão sobre a restauração, né? Quer dizer, quem já foi andando e chorando, está agora voltando alegre. É uma reflexão também bacana para a gente, para mostrar para a gente que se a gente quiser ficar com a nossa mão cheia de frutos, né, de feixes, a gente tem que semear, né? Às vezes a gente só quer o caminho da volta, né? A gente não quer ir chorando e semeando debaixo do sol e tal. A gente só quer resultado, né? Então o salmista faz uma reflexão. Aquele que semeia tal, com esperança, né? Na hora de semear é duro, mas depois a gente colhe. Então, um salmo assim, bastante conhecido, né? Quando a gente repara que ele tem 3 partes assim, bem distintas, a gente entende melhor, né? A gente entende melhor porque a gente é capaz de... Então esse é um esforço que a gente pode fazer também quando nós estamos tentando estudar a Bíblia. É tentar ver quais são as partes. Quando alguém está dando aula, isso em todas as áreas, né? Eu acho. E quando a gente que está dando aula, a gente vai exemplificar, a gente pega um exemplo fácil, né? Então, o Salmo 126 é um exemplo fácil, né? Nem todo texto é assim tão fácil da gente definir as partes. A gente tem que dizer isso, né? E um dos textos que eu dei aí para leitura na aula passada, justamente ele não tem essa coisa de partes, porque cada versículo é uma parte, que é o livro de Provérbios. O Provérbios ele é diferente dos outros por causa disso. Cada provérbio é uma coisa. Tem alguns trechos em que você tem provérbios seguidos sobre o mesmo assunto. E tem alguns trechos do livro dos Provérbios que ele faz uma reflexão, por exemplo, sobre a sabedoria. Então você tem uma série de versículos falando sobre sabedoria. Mas em geral, o livro dos Provérbios, cada provérbio fala de um assunto. E lembra que eu falei para que vocês lessem o capítulo 15, né, do livro dos Provérbios? É um capítulo que não é curto. E que vocês reparassem quais são os assuntos tratados ali. E existem vários assuntos. Existem provérbios sobre o mesmo assunto ali no capítulo 15, mas existem assuntos diferentes. Então, no caso do livro dos Provérbios, por causa da natureza daquele texto, né? Por
causa da característica daquele texto, não é um texto que a gente possa dividir assim em partes. Na verdade, o livro dos Provérbios ele é composto, ele é uma coletânea de vários provérbios. E o provérbio, atrás de cada provérbio, a gente precisa imaginar que tem uma experiência de vida. Algumas parábolas que Jesus contava terminava com uma espécie de um provérbio. Quando Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano, ele fala um provérbio. O provérbio, ele quase que tem essa capacidade sintética, assim, resumir algo que poderia ser ensinado através de uma história longa. Então, quando Jesus termina a parábola do fariseu e do publicano, ele diz assim: aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Isso é um provérbio. É uma coisa fácil de decorar. O provérbio tem essa... A gente sabe uma porção de provérbios desses populares, né? Que às vezes as pessoas falam que está na Bíblia. Tem uns que estão, outros não estão, né? Precisa ver. Porque quando a pessoa fala que está na Bíblia é para dar confiabilidade, né? Para dar... como diz a Bíblia, tal. Né? Como ninguém vai procurar lá naquele momento, fica por isso mesmo, né? Mas nem todos os provérbios que as pessoas citam está na Bíblia. De qualquer forma, o provérbio é uma coisa fácil de memorizar. E mesmo esses provérbios populares que a gente sabe, ninguém deu um livrinho para a gente decorar. A gente decorou de ouvir. E assim também eram os provérbios bíblicos. Eles foram reunidos depois em coletâneas, mas eram coisas que as pessoas falavam. Elas aprendiam e falavam, né? E o provérbio é muito legal porque é um ensinamento que vem da vida. A pessoa que tinha essa perspicácia de elaborar um provérbio, ele era um observador da vida. Ele via coisas, obviamente inspirado por Deus, ele via coisas que aconteciam constantemente. Veja que eu falei constantemente, não sempre. Por isso que provérbio não é uma lei fixa, fechada, amarrada, né? O provérbio é um texto de sabedoria, não de lei, né? Possibilidades, né? Possibilidades. A pessoa tem que enxergar como possibilidades. Não é uma coisa acontece que alguns, mas não acontece com outros. Isso. São as possibilidades. A gente pode até dizer que é uma coisa que geralmente acontece, quase sempre acontece, que a lógica é acontecer. No exemplo que eu dei, né, do ensina a criança no caminho, né? Não é lógico isso? É lógico, né? Só que a gente precisa pensar que essa criança, quando ela cresce, ela se torna um ser individual que pensa com a sua própria cabeça, né? Então, aquilo que os pais ensinaram conta, mas não é só isso que conta, né? Então, as pessoas às vezes ficam preocupadas assim, né? Os pais, né? Então eu não ensinei direito. E sofre. Então, assim, se ensinou ou não ensinou direito, acho que cada um tem que fazer a sua reflexão. Mas não dá para dizer de uma maneira mecânica: quem ensinou bem é porque o filho está na igreja, quem ensinou mal é porque o filho não está na igreja. Aí não dá, aí a coisa fica ruim, né? Até porque, volto a dizer, o provérbio não tem esse tipo de pretensão. Fala assim também: não poupe a vara nos seus filhos. Mais para trás, essa consciência era usada. Os pais usavam a vara mesmo nos filhos e machucavam. Hoje já mudou a consciência.
É perigoso isso aí, né? Lá pé aí, lá, chica, com chinelo, o vigia que denunciar. Então, é questão de interpretação. Vara é para se bater animal. E também a questão da vara pode ser uma repreensão também, né? Não precisa ser necessariamente uma varada, porque às vezes uma conversa franca e incisiva, de repente dói mais do que uma varada. A varada tem uma Bíblia que ela é toda ilustrada. A varada tem uma Bíblia que é ilustrada. Tem vários desenhos. Aí sobre esse versículo que o senhor Henrique falou, a respeito da repreensão do filho, tem um desenho de uma criança deitada no colo e o pai dando uma palmada. Então, esse é uma outra questão bem interessante, né? Eu até ia trazer, hoje eu trouxe outras coisas, mas na semana que vem eu vou trazer, que só abrindo um parênteses, porque é interessante essa coisa que o Fábio falou, da questão das ilustrações, né? Teve um tempo na história da igreja em que, e eu estou falando já da história da igreja, da Idade Média e tal, que a grande massa, né, o povão mesmo, não sabia ler e escrever. E os desenhos de cenas do Evangelho se tornaram muito frequentes na igreja. Às vezes na igreja, agora são poucas, né? Mas há algumas igrejas católicas que permanecem. Em cada coluna da igreja tem uma gravura de uma cena da história de Cristo, assim em sequência. Maria recebendo o anúncio do anjo, o menino Jesus lá na estrebaria, depois até a crucificação, a ressurreição, né? E hoje em dia, essas Bíblias que têm ilustração, geralmente elas são infantis, né? E eu acho que seria muito interessante que alguém, né, pudesse pegar essas Bíblias assim e fizesse uma reflexão sobre essas ilustrações, né? A Mariana falou aqui e ela tem razão. Quando a coisa é ilustrada, ela chama mais a atenção. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com a ilustração, né? Quer dizer, quando a gente põe a imagem, né, geralmente as pessoas não se dão conta de que aquela imagem é uma possibilidade para aquele texto. Que ninguém estava lá para tirar fotografia, né? Então o que você tem é o texto. Você imagina o texto e faz um desenho. Aí você já está interpretando. É o caso justamente que o Fábio mencionou, né? Mas vamos dar uma olhadinha lá no Provérbios. Pois não. Nessa parte dos Provérbios, eu prefiro educa, né? Educa é um pouco mais forte, né? Do que o vizinho. Onde eu estava assistindo uma verdade que o pastor alemão que prendeu quinta-feira aqui em Guarulhos, no Idadrão, e então as pessoas que dominam, que ensinam, os cachorros estavam procurando mostrar. Leva 2 anos para que o cachorro chegue nesse ponto, o pastor alemão, né? Então, até para os próprios animais, esse tipo de coisa, que chama-se educar, é aplicável. E quanto mais ao ser humano. Por isso que eu acho também que não há necessidade de estar dando parada em ninguém chinelado. Basta caminhar em cima desse princípio para que a coisa entre na sua normalidade. Quer dizer que pastor alemão leva 2 anos para aprender as coisas. 2 anos para chegar. Pastor brasileiro, 5 anos. Seminário de pastor. Pastor alemão aprende mais rápido. Tá bom, brincadeira. Por isso que eu falei, né, naquelas lições que a gente deu aqui sobre o Pentateuco, que
para o povo judeu, nas origens mesmo, o primeiro significado da palavra Torá, que é traduzido também por lei, é ensino. A lei não era uma coisa, ela não foi dada por Deus para ser uma coisa imposta quase que violentamente. Ela foi dada por Deus para ser ensinada, né? E aquele texto de Deuteronômio, né? O pai com o filho, ensinando, aquilo é um processo pedagógico, não é um processo de dar varada, né? Então, isso é bem importante. Ok. Então, Provérbios capítulo 15. Nós temos aí uma coleção de 33 provérbios, né? E não sei quantos leram. Quando a gente faz aquela busca pelas palavras desconhecidas, parece bastante aí uma palavra que não é muito usada assim, estultícia, né? Que é tolice, né? A gente pode... Essa palavra aparece bastante nos provérbios e também fora dele. Oi? Também? Olha aí, também é cultura, né? Mas vamos dar uma olhadinha nos temas, né? A gente precisa ver os outros textos também, não tem muito tempo. Mas veja que os primeiros provérbios, eles tratam bastante da questão da comunicação, né? Olha lá. Versículo 2: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia, né? A tolice. Veja que boa parte dos provérbios, ele fala de um lado positivo, de um lado negativo. O lado negativo confirmando, né? Ora, se a palavra boa faz bem, a palavra que não é boa faz mal, né? Essas duas frases assim em compensação. Não são todos os provérbios que funcionam desse jeito, mas boa parte sim. Ao versículo 4 também: a língua serena é a árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. Nos provérbios também tem muita metáfora, né? Muita figura. A língua serena é a árvore da vida, né? Uma comparação com outras coisas, né? Outro assunto que a gente vai encontrar aqui, veja no versículo 6, né? A questão um pouco dos ganhos e do fato de ser justo ou não. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Versículo 7, a língua de novo, né? Olha a questão da disciplina do versículo 10. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Nesse não é uma compensação, as duas frases vão na mesma direção. O que mais temos aqui? A alegria, né? O versículo 13 é muito conhecido: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. No 14 tem a estultícia de novo, né? No 16, essa questão do ter e do ser, né? Melhor é um pouco havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e com ele o ódio, né? Nessa mesma direção. O pouco
aonde há compreensão, amor, é melhor do que haver abundância e desarmonia. Olha o 19 aí, né? Tem vários provérbios que falam para o preguiçoso. Entendeu? Oi. É considerando assim como uma leve? Sim. A gente só precisa tomar cuidado. Às vezes as professoras de escola dominical pesaram muito a mão nisso aí com as crianças, né? Olha, Deus está vendo. Aí a criança cresce com essa imagem de Deus, de um Deus só corretivo, né? E não amoroso. Mas realmente é isso, né? Alguém já disse que o caráter de uma pessoa se mede pelo que ela faz quando ninguém está vendo, né? Porque a gente, queiramos ou não, a gente assume papéis e às vezes utiliza máscaras, né? Quando a gente está em público. Então, por isso essas palavras sábias, que não são bíblicas, mas sábias, né? De que o verdadeiro caráter é medido naquelas coisas que a gente faz e que ninguém está vendo, né? É verdade. Algumas vezes é assim, tomara que muito poucas ou nenhuma. Oi. Eu fiquei bastante confuso, porque às vezes a gente não sabe mesmo, sabe o que seria uma pessoa perversa, né? É uma pessoa que faz as atitudes erradas. Aí está nesse provérbio aqui: o Senhor está longe dos perversos. Qual o número? 29. Ok. Aí uma pessoa de repente mente, que ela faz bastante coisa errada, já abre a Bíblia, vou ler aqui o provérbio, vai logo no 29, vai logo nesse. Já fala: nossa, Deus não ouve minhas orações, não vou nem orar. O provérbio está certo, né? Bom, lógico que a gente precisa dar uma atenção a essa palavra perverso, e na verdade é aquele que com as suas atitudes deliberadamente se afasta de Deus. Ora, se ele se afasta deliberadamente de Deus, não dá para entender que ele vá buscá-lo, né? E se for buscá-lo, é porque se arrepende. Então tá bom, né? O provérbio, foi boa a sua observação para a gente assinalar que os provérbios, eles são muito incisivos nessa questão do justo, do reto e do perverso ou do ímpio. O importante é que essas categorias a gente aplique sempre para nós mesmos, né? Quando a gente leva isso para a terceira pessoa, complica, porque aí a gente está fazendo julgamento, né? Olha, está falando do perverso. Isso aqui é bom para o Fabrício aqui e tal. Então aí não, né? Eu preciso medir a mim mesmo, né? E não. Então eu sou esse que estou mais perto de Deus, né? Então o provérbio precisa servir para mim em primeiro lugar. Muito comum. Mesmo porque o interessado é quem está lendo. Sem dúvida. Então ele está procurando alguma coisa que ele possa tirar e aplicar na sua própria vida, né? Então, irmãos, eu quis trazer os provérbios, né? A gente acaba entrando aí no conteúdo também, mas era mais para a gente observar a forma, né? E para a gente perceber como que realmente dentro da Bíblia a gente tem uma verdadeira biblioteca, né?
São textos assim muito diferentes uns dos outros, e a gente precisa mudar um pouquinho a chave da nossa compreensão para a gente não entender tudo do mesmo jeito, porque aí complica. Vamos dar uma olhada naquele texto que ficou ainda da outra semana, né? Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Nesse texto a gente tem dois objetivos. O primeiro é perceber essa questão de como Jesus usa com frequência as metáforas, as comparações. Quando ele pega uma coisa para ensinar coisas mais elevadas, ele pega coisas do dia a dia, coisas que todo mundo conhece. Então, alguém lê para mim Marcos 10, isso, 42 a 45. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores espiritual têm nós sobre o seu domínio, e sobre eles o seu maior exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande, entre vós será entre os que não sirvam. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, veja que o primeiro versículo dessa série, ele começa com a palavra mas. Consequentemente, é um texto que, para entender perfeitamente, eu preciso ir para cima, né? Eu preciso ver o que está antes. E isso é uma coisa muito importante, né? E quando a gente olha lá em cima, a gente vê que os nossos irmãos lá, Tiago e João, pediram para Jesus um lugar de destaque na glória, né? A gente quer ficar um à direita e outro à esquerda. E aí Jesus, né, com muita paciência, e ele conta isso que nós acabamos de ler, né? Ele fala sobre essa autoridade humana. Ele fala, ó, os governadores têm sob o seu domínio, né? Só que aí ele fala, no reino a lógica é outra. E veja que o texto termina quase que com um provérbio também, não é? Olha lá. Entre vós não é assim. Quem quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, é o que serve a todos, né? Então, na lógica do reino, eu quero ser o maioral no reino, então você tem que ser o que mais serve. Essa é a lógica do reino. E para falar da lógica do reino, ele fala da lógica humana, dos governos. Não, eu sou o que manda. E como o poder é uma verdadeira droga, né? Entorpecente assim, ele fala que com o cristão não deve ser assim. E ele usa uma metáfora. No Evangelho, não sei se alguém fez isso algum dia, mas mesmo deixando de fora as parábolas, se a gente vê a quantidade de figuras que Jesus utiliza, é imensa. Por isso que quando se fala ou se mostra uma figura, a gente precisa ter certeza que a gente entende aquela figura, para depois a gente ver o sentido, vamos usar essa palavra, né? O sentido espiritual, né?
Aí, quando Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a um pouco de fermento que foi colocado na massa, né? Se eu não entendo essa coisa do fermento na massa, eu não posso entender a comparação que Jesus está fazendo, né? Eu preciso entender a comparação para entender a coisa. Na verdade é o inverso. Eu preciso entender a coisa comparada para entender o sentido maior do texto, né? Isso é sempre muito importante. Num texto como esse, se a gente pegar ele completo, do versículo 35 até o 45, é um bom exercício que vocês podem fazer depois de perceber a questão das partes, né? Como é que a gente falaria das partes desse texto? É um bom exercício. O outro texto que eu recomendei a leitura é um texto de carta. No Novo Testamento, dos 27 livros, só 6 não são cartas. Os 4 evangelhos, Atos e Apocalipse. 21 livros, se bem que alguns são pequenos, né? Mas, enfim, 21 livros do Novo Testamento são cartas. Então a gente precisa se acostumar, né, com esse tipo de texto e de linguagem. Só que mesmo entre as cartas tem muita diversidade. Elas não são iguais. E quando a gente pensa nas cartas, a gente tem sempre uma situação. Essa situação, ela motiva o aparecimento de uma carta. Se tem carta, é porque existe uma distância, né? E a gente pode dizer que as cartas nós podemos dizer que as comunidades no primeiro século, muitas vezes elas eram pastoreadas à distância. Quando as cartas chegavam, né, com as suas instruções, é como se o missionário estivesse fazendo a sua tarefa à distância. Mas olha só, a gente tem uma situação geradora e aí a carta é produto disso. Só que a gente tem, em relação às cartas, um pequeno problema, né? A gente só tem a carta. E aí a gente tem que fazer um esforço, que é fazer o caminho de volta. A partir da carta, tentar saber qual era a situação. Porque os autores da carta, eles não dizem isso assim. Quer dizer, algumas vezes, poucas vezes, né? Eu acho que na carta aos Colossenses a gente tem um pouquinho isso, mas é raro. Por quê? Porque quem vai receber a carta sabe da situação. Então o autor da carta, ele não fica falando: estou escrevendo essa carta porque eu fui informado que aí está acontecendo tal problema, então diante de tal problema eu digo tal coisa. Em geral, o autor da carta vai direto ao assunto. E aí, lendo a carta, eu tenho que imaginar, supor o assunto. Paulo é que usava muito, né, o meio de falar, transmitir através de cartas. Acho que era um meio mais fácil na época, né? Hoje é diferente. Na verdade, era o único, né? Era o único, né? E cartas no Novo Testamento que levam o nome de Paulo, dessas 21, 13 levam o nome dele.
né? Então ele é o grande autor das cartas, inclusive as cartas mais, tirando fora a carta aos Hebreus, que não é de Paulo e também é extensa, tirando a carta aos Hebreus, as cartas mais longas do Novo Testamento foram escritas pelo apóstolo Paulo. Então, carta ou epístola, a gente pode usar as duas coisas, né? Tem dicionários bíblicos aí que são mais, querem ser mais puristas, assim, diz que quando o texto é menor, assim, que nem a carta ao Filemon, a segunda, terceira de João, aí a gente chama de carta, e as mais longas chama de epístola. Não precisa fazer essa distinção, epístola, carta, a gente pode entender como sinônimo. E então a carta, em geral, fala para uma situação específica, né? Algumas a gente tem a impressão que ele está falando em geral. Mas, na verdade, mesmo aquelas que foram escritas de maneira específica, se tornaram gerais. Porque foram lidas em outras igrejas e nós lemos até hoje e fazemos uso delas, né? Então, vamos ler. Que eu queria, para terminar, eu queria mostrar duas coisas que eu trouxe. Eu falei que eu ia... na semana que vem eu vou trazer também uma dessas ilustrações de textos bíblicos, né, do passado, para os irmãos terem uma noção. Mas eu tinha pedido para ler o capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Leiam também para a próxima vez o capítulo 2 da carta aos Filipenses. E aí, semana que vem, a gente vai falar especificamente sobre cartas. Quer dizer, já falamos hoje, né? Mas aí nós vamos ver os exemplos mesmo, né? E aí a gente completa com mais alguma coisa. Filipenses. Pedro a gente já tinha pedido na semana passada, 2 Pedro 3. E Filipenses 2. O que eu queria mostrar para os irmãos, eu vou deixar depois lá naquela mesinha da entrada lá, vou deixar a amostra assim, se vocês quiserem folhear e tal. A Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma produtora, né, de Bíblia, tem gráfica da Bíblia, tudo, ela tem se preocupado bastante com livros assim acadêmicos para ajudar os estudantes. Acho que não só os estudantes, né? Estudantes formais de teologia, mas pessoas interessadas na Bíblia, não é? Eu acho que aquelas pessoas que querem investir um pouco nisso, né, e ampliar o seu conhecimento, a loja da Sociedade Bíblica ali na Avenida Tiradentes, bem pertinho do metrô Armênio, né? Tem bastante coisa ali. E uma das coisas que eles fizeram, mais ou menos recente, é o Antigo Testamento, aqui está só o Pentateuco, interlinear. Isso aqui facilita muito o aluno que está aprendendo, né, a língua hebraica, porque ele coloca na língua original e embaixo em azul a tradução palavra por palavra, né? É um trabalho assim bastante minucioso, e eu vou pedir para o Fábio deixar ali em cima da mesa, qualquer um dos dois, ali em cima da mesa aberta, depois vocês podem folhear. Também quem eventualmente nunca viu hebraico, né, apareceu num dos slides da Mariana aqui, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é só uma outra língua, e não é só para pastor aprender. Qualquer pessoa pode aprender hebraico, pode aprender grego, é simplesmente uma língua estrangeira, assim como você aprende francês, alemão, inglês, tal.
E seria muito bom que várias pessoas na igreja soubessem as línguas originais. Esse aqui é um livro que eu ganhei também da Sociedade Bíblica do Brasil, esse não está à venda. Ele fala da questão da Bíblia na China. E é bem recente a inauguração, vamos dizer assim, de uma primeira gráfica da Bíblia na China. E lá é complicado, não só em certos lugares pela questão política, mas pela questão dos dialetos também. Na China, a gente já sabe, não se fala tudo igual, né? Existe esse chinês mais famoso, né? O mandarim, mas existem muitos dialetos e isso é uma dificuldade. Esse livro é um livro quase todo, um livro assim, de um acabamento muito legal. Deixa um pouco o microfone aqui, né? Tem uma capa bacana, assim, e ele é quase todo composto de fotos, né? Então eu separei aqui algumas, né? Depois fica lá também. Vê aqui uma pequena igreja aqui numa vila, aqui essas mulheres com vestidos típicos, né? Cantando na igreja. Parece que é só na América Latina que o pessoal acha que para a gente ser crente a gente precisa ser norte-americano, né? Na China também as pessoas cantam músicas da sua cultura, né? E aqui no Brasil, não sei porquê, a gente acha que tem que cantar só música, palavrinhas norte-americanas, né? Mas isso é outro papo. Olha o pessoal com as suas Bíblias, né? Ganharam as suas Bíblias, estão mostrando. E aqui, mais no começo, tem o pessoal. Aqui aquela foto, uma pessoa idosa que precisa da sua lente, né, para ver a Bíblia, né, e uma pessoa mais jovem aqui ajudando aquele ancião a ler a sua Bíblia, provavelmente a primeira, o pessoal chegando com as Bíblias, e a alegria das pessoas por estarem recebendo. Aqui uma foto da fábrica, né, daquela primeira gráfica da Bíblia instalada em território chinês, e muitas coisas realmente interessantes. Queria pegar aqui uma foto, essa. Esse rapaz aqui, ele é um dependente de drogas e eles estão inserindo ali a leitura da Bíblia como ajuda para a recuperação. E aqui desse lado direito, você vê que alguém está copiando versículos da Bíblia, né? Então eles usam isso como terapia para os drogados, né? Eles são convidados a copiar textos bíblicos manualmente, e isso ajuda muito a fixação do conteúdo desses textos, e é uma maneira também de se afastarem das drogas. O livro é quase todo não, ele é todo assim de fotos, né? Aqui uma igreja lá na China, e tem muitas outras coisas legais, vou deixar ali também, vocês podem manusear. As observações embaixo, infelizmente, estão em inglês, mas aí vocês chamam o Juliano, ele pode ajudar lá, e outros aí que sabem também inglês. É um esforço, né, da Bíblia ser colocada na mão das pessoas. Inclusive, a fundação dessa organização que se chama Sociedades Bíblicas Unidas, que é, na verdade, a reunião das diversas sociedades bíblicas que existem nos países,
A história que está na base do nascimento dessa instituição é a história de uma menina que queria ter uma Bíblia. E na época era muito difícil, né? E ela percorreu quilômetros, né? Onde havia um pastor lá que tinha as suas Bíblias, e ela queria, porque queria ganhar uma Bíblia, e quando isso aconteceu, ela ficou radiante de alegria. Nós temos Bíblias aí a preço muito acessível e para todos os gostos. Nós somos privilegiados e a gente devia fazer bom uso desse privilégio. Leiam então esses capítulos das cartas e na semana que vem a gente continua. Que Deus nos abençoe.